Olá, eu sou Márcia Cristina Monteiro e vou estar apresentando no Congresso Brasileiro de Atenção à Saúde Mental nas Universidades o trabalho intitulado Revisão Sistemática da Literatura Nacional sobre Depressão em Estudantes do Ensino Superior, tendo como autores os professores, Adriana Benevides Soares, professora do Programa de Pós-Graduação das Universidades do Estado da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e da Universidade Salgado de Oliveira, a professora Márcia Cristina Monteiro, que apresenta este trabalho, pós-doutora e pós-graduanda do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a professora Zeimara de Almeida Santos, doutora e pós-graduanda do Programa de Psicologia da Universidade Salgado de Oliveira, e o professor Wanderson Souza, professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Bom, a literatura tem mostrado que o sofrimento emocional do estudante pode acarretar prejuízos para a formação acadêmica, para a futura profissão e para a própria vida pessoal. A depressão ela é um dos transtornos de maior acometimento dos universitários, e desta forma esse estudo justamente teve o objetivo de identificar estudos, detalhar métodos de pesquisa e suas principais contribuições, de modo a apontar lacunas existentes na literatura em publicações de periódicos nacionais no período de 2003 a 2018 sobre depressão em universitários. Com isso, foi utilizado, foi utilizado então a busca de artigos publicados nas bases de dados do Google Acadêmico, Cielo, do Lilacs e do PepSIC. O estudo ele foi dividido em duas etapas, sendo a primeira etapa objetivou-se então pesquisar separadamente as seguintes palavras-chave: depressão, depression, estudantes universitários, university students, college students, transtorno depressivo, depressive disorder. Nesse período, então, antes de estar abordando o quantitativo, é importante sinalizar que o critério metodológico utilizado foi o modelo PRISMA, o Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis, onde justamente ele é um modelo metodológico que possibilita aprimorar a condução das revisões sistemáticas e das meta-análises. Então, desta forma, foram encontrados 319 artigos inicialmente, dos quais aí sim foram eliminados 65 por pertencerem a mais de uma base de dados, restando aí uns 254. Numa segunda etapa, foi então assim, associadas duas a duas as seguintes palavras, por combinação: depressão e estudantes universitários, transtorno depressivo e estudantes universitários, depression and university students, depressive disorder and university students, college students and depression. Então foram encontrados artigos sobre a construção e validação de instrumentos, totalizando 5, envolveram apenas a escala Baptista de depressão. Artigos, então, de caracterização e variáveis associadas foram 15. No caso, a ansiedade, ela foi abordada em 5 publicações. As habilidades sociais em 2 publicações e as variáveis sociodemográficas em 3.
Os artigos, né, sobre prevalência de sintomas depressivos, eles foram um total de 13 para os cursos da área da saúde e 13 realizados, né, também em instituições particulares. 3 estudos envolveram a prevalência relativa ao sexo feminino e 7, né, estudos, assim, o maior predomínio de sintomas depressivos em estudantes de medicina. Então é importante mostrarmos, né, a figura que é formada, que através do modelo Prisma é possível então ser construída e que é muito facilitadora, como foi colocado anteriormente, né? É um modelo que muito contribui, né, justamente em estudos, né, tanto de revisão sistemática como em meta-análises, né? Ele aprimora justamente estudos dessa natureza. Então, na coluna vertical, nós temos inicialmente a identificação, onde nós temos os registros, né, de publicações identificadas na busca nas bases de dados, né, que foram 319, registros adicionais que aconteceram, né, uma expansão dos resultados, totalizando 364. Já com os critérios de seleção, nós temos o registro após a remoção de artigos não revisados por pares, ou uma redução de 305, e artigos completos excluídos por análise de conteúdo. Na elegibilidade, os artigos indisponíveis em textos completos, né, foram 13, e artigos completos excluídos por duplicidade, em um total de 65. Já se considerando então os critérios de inclusão, então os estudos inclusos, de acordo com o critério da revisão sistemática, totalizou então 41 artigos, e artigos excluídos foram 73. Então, avançando aqui nos resultados das discussões, os estudos de medidas, então, eles buscaram evidências de validade para ter-se então um instrumento que mensurasse, né, a depressão para a realidade brasileira. Então, os dados que foram apontados mostraram evidências dessa busca, né, de instrumentos que possam mensurar a depressão voltados para a realidade nacional. Então, os estudos sobre variáveis associadas apontaram a vulnerabilidade do estudante, né, o sofrimento psicológico, e que há também uma diferença quanto à área de formação. As variáveis sociodemográficas não apareceram, né, de uma forma assim geral, com evidências que os universitários são suscetíveis, né, ao aparecimento de quadros depressivos, e essa, digamos assim, predisposição parece estar relacionada a diferentes fatores, né, ao longo do curso, né. É interessante ressaltar que tem, digamos assim, uma evidência, né, que estudantes de medicina, até pelo fato, né, deles enfrentarem, digamos, muitas situações, né, ao longo do curso, envolvendo fatores estressores, né, e existe então assim o que provoca, né, de uma certa forma, uma sensação de insegurança nesses estudantes em relação à própria competência, né, enquanto estudantes que estão se desenvolvendo, enfim, aprendendo, buscando, né, um sucesso no aprendizado e, evidentemente, na formação. É importante ainda ressaltar, né, que houve assim, uma maior incidência de depressão em mulheres, né, nas amostras que foram buscadas, né, que foram consultadas, né, das publicações, assim também como déficit em habilidades sociais, o que dá para a gente, né, pode-se então refletir diante desses dados que estudantes que apresentam índices, né, mais elevados de depressão apresentam menores índices de habilidades sociais, né.
Em relação, então, à questão também do setor privado, observou-se, né, verificou-se que o maior quantitativo de amostras foi justamente em instituições particulares, né, que pode assim, sugerir que a universidade privada ela dispõe de uma menor burocratização quanto à autorização, acesso e composição de amostras para a pesquisa científica, além, obviamente, de ter um maior contingente de alunos, né? Enfim, na realidade nacional tem-se um número muito maior de instituições particulares do que necessariamente de instituições públicas. Nós já estamos, então, caminhando para o final. Então, em termos de considerações finais, evidenciou-se, então, lacunas no conhecimento quanto à ausência da pesquisa, de pesquisas, né, vinculadas a intervenções, ou seja, de ações de intervenções e ações essas que acompanhem, digamos assim, de uma certa forma, o estudante em programas, né, psicológicos desde o primeiro período. Ou seja, né, observa-se que há realmente uma escassez de pesquisa sobre esse aperfeiçoamento de programas, né, de intervenção psicológica que possam vir a contribuir, né, com essas questões que envolvam a saúde mental do estudante já desde o seu primeiro período dentro do contexto universitário, né, principalmente em relação aos estudantes das áreas da saúde, como foi apontado, né, pelo estudo, que realmente estão mais talvez pelas questões que eles encontram, né, ao longo do curso, adicionada a outras situações também de vida, eles são mais suscetíveis a quadros depressivos, né? Então, a gente termina a apresentação, desejamos aí um excelente congresso a todos, o meu muito obrigada e os nossos agradecimentos.